Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vamos falar um pouco sobre especulação, sobre essa situação de salários atrasados e a renovação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Hoje, alguns nomes estão sendo especulados, possíveis reforços que podem agregar para o ano de 2020, ao vestir a camisa do Vasco da Gama. Eu tenho feito questão de enfatizar uma coisa aqui. Tão importante quanto trazer reforços é pagar essas pessoas que estão com salários atrasados. Sempre vou enfatizar isso no começo dos vídeos, até que essa questão salarial ela seja resolvida dentro do Vasco da Gama. Nomes ganhando força, embora o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não tenha renovado com o Vasco. É uma questão emergencial o técnico Vanderlei Luxemburgo renovar, porque todo nome, toda contratação deve passar por ele. Por enquanto é especulação. A título de informação eu vou compartilhar com vocês. Deixar bem claro aqui, não estou falando que esses nomes virão para o Vasco da Gama. É para a gente poder dividir essas possibilidades e não esquecendo daqueles que têm que receber salários no Vasco da Gama. Bem, meus amigos, o Vasco ele quer contar com um goleiro mais cascudo, mais experiente para o próximo ano. Fernando Praz se despediu ontem do Palmeiras, deixou uma mensagem no seu Twitter agradecendo toda a torcida palmeirense, a diretoria do Palmeiras pelos anos que ele viveu lá, pelos títulos conquistados, e o nome do Fernando Praz ganha força aí nos bastidores do Vasco da Gama. O Vasco teria conversado com o goleiro sobre um possível retorno. Eu particularmente não contrataria este goleiro, deixando minha opinião aqui. Ele tem história no Vasco da Gama, mas tem 41 anos. Para dar chance para um goleiro para vir encerrar a carreira no Vasco da Gama, é melhor a gente efetivamente investir nos goleiros da base. Temos o Lucão, o Alexander, temos o Raus e o Jordi. Me parece que o Jordi, ele voltando para o Vasco, poderá ser usado como moeda de troca, porque tem vários clubes que querem contar com os serviços do Jordi para o ano de 2020. Outra posição carente é a lateral esquerda, e isso fez muito murmurinho agora pela manhã, principalmente porque o Globo Esporte colocou duas possibilidades de reforços e o Atenção Vascaínos também trouxe uma possibilidade de reforços para a lateral esquerda. Vamos lá. O Globo Esporte mencionou que o técnico Vanderlei Luxemburgo gostaria de contar com 2 atletas para 2020. E seriam eles o Douglas Santos, um atleta que está lá no futebol da Rússia, no Zenit. Ele foi adquirido há pouco tempo do Hamburgo, o Zenit o comprou. O atleta tem interesse de voltar para o Brasil porque ele tem uma filha recém-nascida, embora os seus empresários deem como difícil o seu retorno, pelo menos momentâneo, ao Brasil. O Vasco tentaria um contrato, melhor dizendo, um contato
para poder ver se haveria possibilidade ou não para poder trazer esse atleta. Esse atleta, ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016 e vamos ver como que fica essa situação. Outro jogador que todo ano é especulado no Vasco da Gama é o Moisés, que jogou no Bahia neste campeonato brasileiro, cria lá do Corinthians, teve passagem aqui pelo Rio de Janeiro já, ao defender a camisa do Botafogo, fez até uma campanha boa com o Botafogo, jogou partidas boas, partidas ruins com a camisa do Bahia e é sempre um nome cogitado no Vasco da Gama durante esse período de negociações aí. E o Globo Esporte ventilou esse nome mais uma vez. E o Atenção Vascaínos mencionou o lateral do Sport, o Sander. Ele já foi atleta do Vanderlei Luxemburgo, quando o Vanderlei Luxemburgo foi técnico do Sport. É um lateral razoável e vamos ver como que vai ficar. Eu gostaria de compartilhar esses nomes com vocês, para vocês poderem ter ideia de quantas especulações que são geradas durante esse ano. Final de ano agora, muitas especulações. Jogadores para o Vasco a toda hora são oferecidos, né? Vale lembrar que para a lateral esquerda, a gente trabalhou na semana passada com os nomes do Fábio Coentrão, do Bruno Pacheco, lateral lá da Chapecoense, e do Dodô, que jogou no Santos, que estava no Cruzeiro, que tem vínculo lá com a Sampdoria, clube italiano. Então são vários nomes. Uma hora se fala muito de atacante, de Cano, de Nicolas Bland, que agora me parece que o Vanderlei Luxemburgo não gostaria de contar com esses nomes, então é muita especulação. É por isso que eu falo, determinante agora é o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele renovar ou dizer se vai ficar ou não vai ficar. Porque o planejamento do Vasco da Gama não pode ficar atrasado para 2020. E essa questão de salário é primordial. Repito aqui e é informação. Vanderlei Luxemburgo só renova com o Vasco da Gama depois que os salários estiverem quitados, ou que a diretoria encontre meios para poder quitar esses salários. Vanderlei Luxemburgo, ele muito se valorizou, ele conseguiu muitos pontos aí com o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, se valorizou e se demorar vai ficar sem técnico, porque um treinador reconhecido no Brasil inteiro, capacitado, e se perder ele, para começar um planejamento do zero, fica mais complicado para 2020. Então abra o olho, diretoria do Vasco, corra atrás para sanar salários, para que a gente possa ter uma equipe competitiva para 2020. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos.